E aí pessoal, tudo legal? Pois é, eu tô aqui para falar da nova linguagem do futebol. Às vezes me assusta demais, eu acho que eu não estou entendendo mais o futebol, né? Por causa da linguagem que tem sido falada nas transmissões, por comentaristas, sei não, mas às vezes eu chego assim, pô, o que é isso que o cara tá querendo falar? E de repente a gente para, pensa, analisa a forma, tenta de todos os jeitos entender, porque quando eu jogava, eu graças a Deus eu tive excelentes treinadores, excelentes técnicos que usavam uma linguagem simples. Falavam o beabá, mas a gente treinava o que tinha que ser feito. Então, chegava no jogo, a gente não tomava susto, né? E uma das expressões que me deixa assim, de boca aberta, né? De boca aberta de ouvir os caras falando é saber sofrer. Gente, só sabe sofrer quem não treinou. Só sabe sofrer quem tem uma condição limitada de jogo, de jogadores, de elenco, financeiro. Esses sofrem, mas faz parte. Isso aí é uma lei natural da vida. Vai sofrer, mas disso aí levar e falar que saber sofrer é um tremendo demagogo e masoquista, vamos dizer a verdade. E nós estamos cheios, né? Nós estamos cheios aí de treinadores hoje dessa nova geração que o time dele toma sufoco e aí de repente ele consegue num contra-ataque fazer um gol e muda toda a história do time. Aí senta lá na cadeira da coletiva e fala: meu time conseguiu uma grande vitória porque soube sofrer. Pelo amor de Deus, sabe? Às vezes venceu a partida não é porque soube sofrer não, né? É porque o outro time deu mole. E pode ser que tenha jogado com um grande time, e isso acontece demais. E nós vamos entender o porquê que isso acontece demais. A outra frasezinha é a tal de futebol reativo. Gente, o futebol reativo nada mais é do que aquela velha retranca. O time que joga fechadinho, mas existe uma modificação. Eu, por exemplo, parei mais de 20 anos de jogar. Mas o futebol continua a mesma coisa. Ou, entre aspas, entre parênteses, as mesmas coisas não. O futebol tá difícil de ver. Principalmente por causa dessa maneira de falar que tem sido explícita. E todo mundo tem achado bonitinho. Mas pra mim, falar que vergonha que tem de falar que meu time, eu tenho uma melhor condição financeira, eu tenho uma menor condição de contratar e eu jogo retrancado. Se der pra dar uma beliscada, eu vou dar uma beliscada. Assumir isso. Mas acontece que preferem falar para esconder o mau futebol que o seu time joga com uma característica reativa. Ou seja, é melhor falar reativo do que falar retrancado, né? Porque reativo é uma forma engomadinha e bonitinha de dar satisfação, ao invés de falar retranca, tá? Então, é o time que fica ali fechadinho, retrancadinho, né? Fica ali guardadinho, esperando que seu adversário venha para cima e que saia e defina o jogo aí de uma maneira de contra-ataque. Esse time em termos de seleção, né? Esse time em termos de seleção chegou na Copa de 82, na Espanha. A Itália, ele chega lá, brigado com todo mundo, seus jogadores não davam entrevista, classificou na primeira fase de grupo aos trancos e barrancos e chegou e fez uma partida maravilhosa contra a seleção brasileira, que até então, e para mim continua sendo uma das melhores seleções, e que não ganhou a Copa do Mundo e que merecia ganhar pelo que jogava com alegria, jogava bonito, tá? Mas muita gente pode discordar, mas não ganhou. Exatamente, mas não ganhou. Mas aí o que acontece? A seleção italiana que jogava aquele futebol pragmático, aquele futebol reativo, ela conseguiu vencer. Mas aí a gente tem que botar um senão. Campeonatos de longa duração é uma coisa. Competições como Copa do Mundo, Copa do Brasil, campeonatos curtos, né? Você pode adotar esse sistema de jogo. Perfeitamente esse sistema de jogo.
E isso aconteceu em 90. Em 90 a seleção tentou fazer uma equipe que jogava fechadinha, procurando contra-ataque, tinha lá na frente jogadores de velocidade e que eram definidores, mas não deu certo. Em 94 a mentalidade ela foi reforçada, continuou da mesma forma e aí tivemos jogadores também de velocidade, jogava a seleção fechadinha, era um tipo de jogo diferente por causa dos horários da partida. É muito difícil você jogar com quase 40 graus, meio-dia e tudo mais. Aí você tem que ter uma posse de bola, o jogo fica mais lento e você torna a sua equipe mesmo com qualidade uma equipe fechada, né? Até porque é uma competição de poucos jogos. E aí a seleção de 94 foi campeã mundial e daí o que aconteceu? Muitos times no Brasil começaram, para variar, né? Ninguém cria nada, tudo se copia, começaram a copiar a seleção de 94 a jogar sem ter jogadores com a mesma característica da seleção. É outro fator, né? E a gente não dá pra gente dizer que um time retranqueiro ele possa ter um melhor ataque da competição, né? É muito difícil um time de futebol ele tem que ser, acima de tudo, equilibrado, né? Ele não pode simplesmente fechar lá a casinha, né? Se retrancar e na linguagem de hoje ser reativo, se não tiver uma possibilidade de saída rápida, de transição e poder chegar ao gol adversário com objetivo, cirurgicamente. Esse é um time perfeito. Esse é o time que marca, esse é o time que faz a boa transição e esse é o time que finaliza com categoria, com objetividade e que consegue o gol, né? Mas existe hoje uma ideia de que um time ele tem que começar a ser montado pela sua defesa. Gente, é mentira isso. Primeiro porque são poucos os clubes que têm condição hoje de contratar jogadores, né? Jogadores que tenham condição, o treinador chega lá, eu quero A, B, C, D, eu quero esses jogadores. Difícil disso acontecer. O trabalho na base dos clubes tem sido muito mal feito. Ele tem sido muito mais um trabalho político para o clube, dentro dos seus conselhos, do que propriamente formação, né? Então isso é uma questão que descaracteriza a entrada de jogadores promissores no time principal. Tanto é que nós não estamos vendo isso e tem vindo muita gente fora, né, do Brasil para tomar esses lugares, porque não estão sendo formados jogadores como eles poderiam ser. Então esses jogadores eles têm que ser formados, um time tem que ser formado como? O treinador já tem que chegar sabendo os jogadores que tem, conhecer as características de cada um e montar em cima desses jogadores a sua disposição tática, as suas estratégias, né? Não é o treinador chegar, ter o grupo lá e ele montar o time do jeito que ele acha que tem que montar, né? Mas as fórmulas, elas nem sempre são perfeitas e algumas vezes equipes de menor porte, elas conseguem dar o revés no grande, né? Por quê? Porque elas estão mais acostumadas com esse tipo de jogo. Aliás, nem os torcedores das equipes grandes, eles concordariam em falar que seu time joga retrancado. Na verdade, eles preferem falar que o seu time é um time reativo, né? É um time reativo, porque se torna o termo mais bonito, se torna o termo mais elegante, né? Mas eu ainda prefiro, para ficar mais fácil, olha aqui pessoal, nós vamos entrar hoje retrancados e vamos fazer o nosso esquema habitual de jogo. São fórmulas perfeitas, interessantes para elencos que possuem características assim e que tenham limitações. Já pensou? Flamengo no Maracanã? Hoje, o Flamengo jogando como um time reativo no Maracanã? Será que o torcedor do Flamengo gostaria? Será que o torcedor do Palmeiras gostaria? Será que o torcedor do Atlético Mineiro gostaria? Esse tipo de jogo, a própria torcida eu tenho certeza que não concordaria. Mas dá para certos momentos agirem assim, principalmente como eu disse antes, em jogos de competições mata-mata. Aí dá para fazer, dependendo de onde joga,
se joga em casa ou se joga fora, e do resultado que está precisando para conquistar a próxima classificação. Sinceramente, eu prefiro times que partam para o ataque, que toquem a bola, times mais técnicos, mas não dá para dizer que o tal futebol de retranca não possa ser interessante e útil, desde que não se abra mão de atacar o adversário. Se errado na prática, pode causar jogos feios e muito chatos. E jogo chato, gente, é que faz a gente sofrer, né não? Um grande abraço para você, fiquem com Deus e eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like, né, de compartilhar com outras pessoas. Tamo junto, grande abraço para você.